Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui nas comunicações interatriais, as CIAs. É interessante, né? Uma das cardiopatias congênitas mais comuns que a gente acaba descobrindo em adultos. E muitas vezes, assim, por acaso. Temos fontes bem completas que vão desde a classificação anatômica até, bom, as opções de tratamento, resultados. A ideia é explorar o diagnóstico, quando intervir, as abordagens, olhando tanto pelo lado clínico quanto pelo cirúrgico. Então, para começar, como é que essas comunicações costumam ser identificadas? Quais são os primeiros sinais? Olha, frequentemente o diagnóstico começa com um ecocardiograma. Muitas vezes ele é pedido por outro motivo, sabe? E aí se encontra uma dilatação das câmaras cardíacas direitas, sem uma causa aparente, mesmo em pacientes que não sentem absolutamente nada. Esse coração direito um pouco maior é a grande pista inicial. O ecocardiograma mais comum, aquele feito pelo tórax, o transtorácico, ele geralmente consegue diagnosticar bem o tipo mais frequente, que é o ostium secundum. Fica ali na parte central do septo, da parede entre os átrios. Certo. Agora, para outros tipos, como o seio venoso, que fica ali perto da chegada das veias cavas, ou tipo seio coronário, aí o eco transesofágico é superior. Aquele com a sonda, né? Exato, aquele feito pelo esôfago. Ele dá uma visão muito mais detalhada. E é fundamental para avaliar detalhes importantes para o tratamento, sabe? Especialmente as bordas do defeito. Se a gente pensa em fechar por catéter, precisa ter tecido suficiente ao redor do furo para a prótese se ancorar. Geralmente a gente busca bordas maiores que 5, talvez 7 milímetros. Entendi. E tem um detalhe importante. O tipo seio venoso, ele frequentemente vem associado com outra coisa, a drenagem anômala de veias pulmonares. Algumas veias do pulmão chegam no lugar errado do coração. Nossa, mais um detalhe. Ok, vamos então. Quando é que realmente se decide fechar uma CIA? E o que é essa tal relação QPQS que aparece nas fontes? Bom, a indicação de fechar, ela se baseia na repercussão hemodinâmica, quer dizer, qual o impacto que esse fluxo extra de sangue, o tal do shunt, está causando no coração. O sinal principal é o aumento do ventrículo direito, como eu falei, sinal de sobrecarga. E a relação QPQS, ela ajuda a quantificar isso. Ela compara o fluxo de sangue que vai para os pulmões, o QP, com o fluxo que vai para o resto do corpo, o QS. Se o QP é 1,5 vezes maior que o QS, ou seja, QPQS maior que 1,5 para 1, isso indica um shunt significativo. É sangue demais voltando para o pulmão sem precisar. Isso reforça bastante a indicação de fechamento. É classe 1, a recomendação mais forte para ostium secundum com o ventrículo direito aumentado e uma anatomia favorável para o tratamento. Mesmo que a pressão no pulmão esteja um pouco alta. Sim, mesmo com pressões um pouco elevadas, se a resistência vascular pulmonar, a RVP, ainda for baixa, menor que 5 unidades Woods, um QPQS acima de 1,5 ainda pode ser uma indicação aí classe 2A. Certo, faz sentido. Então, tem esse fluxo a mais indo para o pulmão. E como é que se corrige isso? É sempre cirurgia, peito aberto, ou o cateterismo resolve? Depende muito, sabe? Depende do tipo da CIA e da anatomia específica de cada paciente. Para o ostium secundum, que é o mais comum, se a anatomia for boa, com aquelas bordas que eu mencionei, aí o fechamento percutâneo por catéter é a primeira escolha, é classe 1. Menos invasivo, imagino. Exatamente. Usa-se um dispositivo tipo o Amplatzer, que parece um guarda-chuva duplo levado por um catéter até o coração, ele fecha o furo por dentro. E tem outra situação interessante. Mesmo com shunts menores, se o paciente teve um AVC ou um AIT, um ataque isquêmico transitório, e a suspeita é de embolia paradoxal, Um coágulo que passou pelo furo. isso, um coágulo que veio das veias, passou pelo furo da CA para o lado esquerdo do coração e foi para o cérebro. Nesses casos, fechar a CA por catéter também é uma consideração forte, classe 2A. Entendi. E nos outros casos? Quando o catéter não é a opção? Aí a cirurgia entra em cena. Para os tipos seio venoso, ostium primum, que geralmente é mais complexo, envolve as válvulas cardíacas, ou o tipo seio coronário, o fechamento por catéter com os dispositivos que a gente tem hoje não é recomendado. É classe 3, contraindicado. E também quando a anatomia do ósteo secundum não é favorável. As bordas são ruins, o defeito é muito grande, aí a cirurgia é indicação. E a cirurgia resolve tudo.
inclusive aquela drenagem anômala. Sim, essa é uma vantagem da cirurgia nesses casos. Ela permite não só fechar a saída, mas também corrigir as anomalias associadas, como redirecionar as veias pulmonares no caso do seio venoso. O cirurgião consegue abordar tudo no mesmo tempo. Ah, que fica bem interessante mesmo. Mas, claro, deve ter desvantagens, complicações. Quais são os riscos desses procedimentos? E como fica a vida depois, a longo prazo? Sim, claro, todo procedimento tem seus riscos. Após a cirurgia cardíaca, podem ocorrer arritmias no pós-operatório imediato, como a fibrilação atrial, por exemplo. Isso é relativamente comum. E especificamente na correção do seio venoso, como se mexe ali perto da veia cava superior e das veias pulmonares, existe um risco de estenose, de um estreitamento futuro dessas veias. Uma complicação tardia, então. Pode acontecer, mas talvez a questão mais crítica, o que a gente mais quer evitar com o tratamento, é a evolução para síndrome de Eisenberger. Isso acontece se a CIA-ME é corrigida por muito tempo e a pressão na artéria pulmonar sobe tanto, mas tanto, que fica muito alta e fixa, irreversível. E o que acontece aí? O fluxo de sangue pelo furo se inverte. O sangue pobre em oxigênio do lado direito passa para o lado esquerdo e vai para o corpo. A pessoa fica cianótica, azulada. Nesse ponto, com hipertensão pulmonar grave e irreversível, fechar a CIA se torna perigoso e contraindicado. É classe 3. O pulmão já sofreu um dano muito grande. Que cenário complicado. E sobre o longo prazo para quem corrige a tempo? Para quem corrige a tempo, os resultados são geralmente excelentes. Se a correção, seja por catéter ou cirurgia, for feita, digamos, até os 25 anos de idade, a expectativa de vida é considerada normal. E depois dessa idade? Depois, especialmente se a correção for feita mais tarde, tipo depois dos 40, ou se o coração já tiver alguma disfunção, algum sinal de cansaço, a recuperação pode não ser completa, a normalização do tamanho do coração pode não ocorrer totalmente. Mas mesmo assim, o fechamento ainda traz benefícios importantes, melhora sintomas, qualidade de vida, evita progressão para quadros piores. O timing ideal, porém, é mais cedo. Então, para resumir, a decisão de tratar ou não e como tratar uma CIA parece ser bem personalizada, né? Leva em conta o tipo do defeito, o tamanho, o impacto no coração, a idade da pessoa, outras condições. Exatamente. É uma avaliação muito individualizada. A escolha entre o cateterismo, que a gente prefere quando a anatomia permite por ser menos invasivo, e a cirurgia, que é essencial para casos mais complexos ou com anatomia que não serve para o catéter, depende muito do que os exames de imagem mostram. O ponto-chave é diagnosticar e intervir no momento certo, antes que apareçam complicações mais sérias como hipertensão pulmonar grave. Isso geralmente leva aos melhores resultados a longo prazo. Fica uma reflexão interessante, né? Sabendo que mesmo defeitos considerados simples, como uma CIA, podem ter consequências sérias lá na frente se não forem tratados. Como a gente poderia talvez aprimorar a investigação daqueles achados sutis? Aquela leve dilatação do coração direito num adulto sem sintomas, por exemplo. Será que daria para identificar essas condições ainda mais cedo?